Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Estou aqui na unidade experimental do IPACER de Rio Paranaíba, em Minas Gerais, e estamos fazendo semeadura de cebola para experimentos com adubos, novos fertilizantes, calibração de dose, variedades, herbicidas e manejo de patógenos de solos, dentre outros assuntos aí que no futuro nós vamos levar aí para os nossos parceiros, especialmente os parceiros da assessoria IPACER. E eu vou aproveitar esse semeio para te falar sobre algumas dicas de manejo para você executar uma semeadura de sucesso. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva e deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. A maioria dos problemas relacionados à implantação da cultura ou ao cultivo em si podem derivar do dia da semeadura propriamente dita. Então, nesse dia, nós estamos definindo a área que nós escolhemos, e se nós tivermos feito uma má gestão do solo, nos seus aspectos biológicos, físicos e químicos, nós vamos ter um solo problemático. Nós definimos aqui também a escolha da variedade, que é de suma importância que a variedade esteja adequada à região e à época de cultivo, e definimos também a população de planta e adubação. Dois aspectos fundamentais que a nossa assessoria trabalha muito, já que o ajuste correto de adubação para cada variedade e da população de planta para cada variedade são fatores primordiais para você ter alta produtividade e qualidade. Então, assim, no dia da semeadura, você está definindo operações, decisões que vão te levar a maior ou menor produtividade. Mas hoje, aqui falando especificamente da semeadura, eu tenho que seguir um checklist que eu vou deixar alguns passos para você ter sucesso na semeadura. Primeiro, conferir manutenção do maquinário com antecedência. Faz lá de barracão ainda. Lubrificação. Se as peças da máquina articuladas estão lubrificadas, se os dois lados do maquinário tem movida e motora, né, a engrenagem da roda e do eixo de semente estão iguais, quando é maquinário que você tem duas rodas tocando o equipamento. Você conferir se todas as linhas estão com os pratos, né, aquela parte que o bojo da semente, onde ele encaixa no maquinário, se ele está plano, se não tem vazamento de ar, entradas de ar, vazamento de semente. Conferir limpeza, é lógico, do equipamento, se não tinha ali semente, né? Você tem que conferir antes de começar e após o término da semeadura. Então, fazer uma checagem da condição geral do equipamento. Feito isso, você vai olhar a tabela de regulagem do equipamento. Então, você vai, qual a população de sementes eu quero distribuir? E para aquele espaçamento que eu tenho no meu maquinário, quantas sementes eu devo ter por metro. Você vai olhar a tabela de regulagem. Esse maquinário nosso, ele pode ser regulado aqui tanto por tabelas, que tem ali uma caixa de marcha, que eu vou determinar a velocidade de giro do eixo de semente, e também por aplicativo. Então, é possível instalar nas semeadoras eixos que você tem ali um motor elétrico ou hidráulico, que ele toca o eixo da semente de acordo com a velocidade do trator, e normalmente nesse tipo de equipamento, você vai no aplicativo e vai digitar a quantidade de sementes que você deseja distribuir, e o aplicativo vai sozinho fazer isso daí. Você pode fazer uma boa precisão de sementes tanto dessa forma, mas se for um maquinário que está original, que está com a tabela correta, você vai olhar a caixa de marcha, que vai ser a combinação de engrenagem motora e movida, né, eixo da roda e eixo lá das engrenagens de semente, e você vai ter uma quantidade correta de semente. Você faz ali uma pré-seleção. Suponha que você está distribuindo 900 mil sementes por hectare, por exemplo. Você vai fazer uma pré-checagem no equipamento e vai escolher a movida e motora. Suponha, aí vai depender da distância entre canteiros, distância entre linhas, mas que você tenha que distribuir 40 sementes por metro. Um exemplo aqui retórico. Então eu vou conferir, se uma volta da máquina tem 2 metros, a cada volta eu tenho 80 sementes,
você faz essa checagem ainda lá no barracão. Um pouquinho antes dessa checagem, tem um item que eu esqueci, que é você conferir se o disco está com o orifício correto para o tamanho de semente que você tem. Semente maior, você vai precisar de um orifício um pouco maior, tá? Então, o número de furos tem a ver com a população e o orifício do disco tem a ver com o tamanho da semente. Semente mais miúda, logicamente, é um disco menor. Semente mais graúda é um disco de orifício um pouco maior. Qual que é o problema de você trocar essa lógica? Se o orifício for muito pequeno para o tamanho de semente que você tem, mesmo aplicando mais vácuo na máquina, você não vai ter todos os furos preenchidos. Por outro lado, se o orifício for muito grande e a semente for miúda, você pode ter algumas sementes que passam o orifício e são jogadas fora, expelidas da máquina, você perde semente na hora aí do semeio. Então fazer essa conferência, ó, manutenção, escolher o disco, o orifício correto, garantir que todas as linhas estejam, né, com o mesmo número de furos no disco e disco de mesmo orifício, depois checar a tabela da máquina para ver a quantidade de sementes, que a tabela te dá ali de movida e motora para distribuir, por exemplo, 900 mil sementes por hectare, vai depender da população que você está distribuindo. Posteriormente, fazer uma checagem, ainda lá no barracão, se, por exemplo, em 1, 2 voltas da máquina, eu gosto de trabalhar com 2, até 3 voltas, para você conseguir dar uma velocidade constante na roda e fazer uma contagem. No nosso caso aqui do nosso maquinário, a roda é 1,90 m de circunferência. 2 voltas dá 3,80 m. Então nós fazemos 2 voltas e contamos quantas sementes tem ali nos 3,80 m, para ver se checa, se bate com aquilo que estava previsto lá na planilha. Nisso a gente também confere o nível de vácuo. Se o vácuo estiver muito alto, tá? E se você tiver com pouca atuação do raspador, você tem que atuar lá na máquina. Onde que é o raspador? O raspador, qual que é a função dele? Você pode ter 2 sementes grudadas no mesmo orifício, e quando você aplica o raspador, ele remove uma das sementes, garantindo que cada orifício tenha uma semente. Com isso, você consegue aí um desempenho melhor da operação de semeadura. Essa parte você faça no barracão, lugar plano, limpo, que você tem inclusive ferramentas, etc., para você conseguir fazer algum ajuste caso precise de alguma chave, alguma coisa. Agora eu vou mostrar aí na sequência o que você deve fazer exatamente no campo. Agora, complementando, né, o que eu mostrei no vídeo, falando das regulagens da máquina, a primeira conferência que você tem que fazer é essa engrenagem aqui que eu falei. Você tinha que ver da motora lá para a movida, para o eixo de cima. Ó. Lá o eixo da semente, aqui o eixo motor. A gente já soltou os parafusos para te mostrar isso daqui, ó. Você tem que enxergar quase toda a semeadora, o caso esse aqui, você vai ter uma engrenagem maior numa posição e menor na outra. Nesse caso aí, aquela de cima tem 18 dentes e aqui tem 22 dentes. Dependendo se eu quero jogar mais semente, que era o caso que eu estava aqui na cebola, no caso desse maquinário nosso, é nessa posição. Tá? Em caso, por exemplo, cenoura, beterraba, que é menos semente, normalmente na tabela, para dar a população de plantas, a 22 fica lá em cima e a 18 fica aqui embaixo. Você fez isso desse lado aqui, tá? Vou passar lá na outra roda, lá tem a mesma coisa, tá? O eixo lá em cima, ele é tracionado pelos dois lados. Você tem que soltar aqui esses 2 parafusos e mudar o lado daqui. Não deixe trabalhar invertido, que você vai quebrar o eixo aqui na frente, ó. Olha aqui, esse aqui é o eixo que toca a semente, ó. Esse aqui que é o eixo, ó. Tá mostrando aqui, ó. Se um lado estiver tocando 22, 18, o outro 18, 22, vai torcer esse eixo, vai quebrar ele. Então você fique de olho nisso daí. Como que eu sei que ali nesse caso tinha que ser 22 tocando 18? Porque quando eu olhei na tabela da máquina, aqui no nosso caso a gente estava distribuindo 925 mil sementes. Esse era o nosso objetivo. Por que que era esse objetivo? Porque de acordo com a população que a gente queria estabelecer, de acordo com a germinação da variedade e de acordo com a taxa média de perda de planta, para o semeio de fevereiro, era essa quantidade de sementes que nós deveríamos distribuir, tá? Que tem a ver com variedade, taxa de perda que tem a ver com condição de clima e germinação do material. Para essa população aproximada de 925 mil, eu precisaria de estar trabalhando nessa combinação 22 aqui embaixo, 18 lá em cima. Depois disso, tá? O que eu vou fazer? Tá, eu fiz essa primeira regulagem, eu vou regular a caixa de marcha. A caixa de marcha, tá, que é a combinação movida e motora,
é aqui, ó. Você vem aqui nessa posição. Aqui está a tabela da máquina, tá? Que você pode checar. Só que aqui nessa tabela está o espaçamento médio entre sementes, não a população de plantas por hectare. A gente já tem a tabela com a população de plantas por hectare. Com a população de plantas por hectare, você pode achar o espaçamento médio entre sementes e vir cá escolher qual que é a marcha. Nesse caso aqui, ó, tá? Nós estamos trabalhando com a 22 lá embaixo, com a 18 em cima, na caixa de marcha, e nós estamos trabalhando na 9ª marcha. Aqui, ó, mostrando aqui a 9ª marcha, que a gente pode simplesmente mudar aqui de um lado para o outro. Alguns maquinários, em vez de você ter aquele sistema de engrenagens com caixa de marcha, você vai ter um conjunto de engrenagens de catracas, né, que você vai mudar a corrente de posição. E colocar na posição de 1, 2, 3, aí vai depender do número de combinações que tem na máquina, para dar aquilo que a tabela pede. No nosso caso, eu olhei lá na tabela que para 925 mil sementes, eu precisaria de trabalhar na roda lá embaixo com 22 dentes, em cima com 18. Aqui até mostra de forma bem clara aí no vídeo, dá para vocês verem, né, que a A é a que está perto da caixa de marcha, e a B é a que sai lá da roda. Tem até a roda aí desenhada aí, aqui na tabela. E aí depois eu tinha que selecionar a 9ª marcha. Quando a gente fez isso, eram necessárias cair, serem distribuídas, aqui no nosso caso, 208 sementes em cada conjunto desse, em 2 voltas, sendo então 104 sementes de cada lado. Tá? Então a gente fez a conferência e conferiu que estava caindo. Tá? Mas antes de fazer essa conferência, o que foi feito? Com a máquina acionada, com o nível de vácuo adequado, a gente gira o equipamento e vê lá o disco que ele tem que trabalhar cheio. Lá no vídeo aí você pode ver que tem a parte que você vai ver o disco cheio. Nessa parte aqui do equipamento, ó, você regula o raspador. Aqui é um ajuste mais bruto e aqui um ajuste mais fino. Tá? Então, se ele tiver com muito raspador, ele pode tirar muita semente e ter falhas. Se ele tiver com pouco raspador, pode ter muita dupla. Outro fator que afeta as duplas, o raspador, etc., é o nível de vácuo. Você vai medir aqui nos manômetros da máquina. Sempre tem que estar funcionando, tá? Tem que estar funcionando. E você deve trabalhar com eles dentro das faixas indicadas. Geralmente ali no verde, tá? Não indo no vermelho. Talvez está indo no vermelho, tem alguma coisa errada aí no equipamento que você tem que checar, tá? Que é aí da parte mecânica dele. Veja que o equipamento ele não pode ter peças tortas, tá? Tem que estar com a manutenção em dia. Outro detalhe importante, tá? Tem a ver aqui com a corrente lubrificada. As partes que forem móveis da máquina tem que estar lubrificada. Aqui pós-plantio você tem que promover a limpeza do equipamento, tá? Cuidado com não passar água nas partes que tem parte eletrônica, nos discos, etc. Só limpeza mesmo com pano seco. E essas partes que estão em contato com o solo, você faz uma limpeza. E se você for lavar, você tem que lavar igual lava louça mesmo, né? Com uma bucha, com algo delicado para você limpar aquilo dali sem quebrar, sem colocar muita pressão no equipamento, tá? As rodas traseiras aqui, compactadoras, quando a umidade do solo está correta, olha aqui, acabou o plantio. Roda limpa. Então, se estiver grudando muito, é sinal que está errado. No caso desse maquinário, né, você tem que ver, conferir se o compressor, que ele é para resfriar o disco de semente, tá? E evitar que acumule umidade naquele disco também. Se ele está funcionando, tem que estar acionado. E aqui o recipiente, aonde a gente recolhe as sementes depois que termina o semeio. Esse recipiente sempre limpo, né? E cuidado para você não fazer aí confusão e contaminar uma semente entre variedades diferentes. No caso desse maquinário, lembra que eu falei no vídeo que você pode regular com a tabela dela, né? Certo? Que tem a ver com movido e motor. Nós temos a opção aqui nesse maquinário também de desconectar esse eixo aqui, ó. A gente vem cá e desconecta, para de tocar o eixo da semente, que é esse. Se nós conectarmos esse eixo aqui nesse ponto com esse motor, tá? Esse motorzinho, ele tem um aplicativo que ele mensura a velocidade do trator e já foi embutido nesse aplicativo quantos furos tem aqui nesse disco. Por exemplo, aqui a gente está plantando com 68 furos,
tá? Que está sendo feito o semeio. Aqui no caso, fileiras duplas com 68 furos, e nós temos aí um espaçamento entre fileiras duplas de 60 centímetros. Isso vai depender de bitola, de canteiro, de condições de solo, vários fatores. Aí cada produtor vai ter um arranjo, mas aqui o caso tenho 68 furos, e para cair, por exemplo, suponha que tenha que distribuir 50 sementes por metro, 45 sementes por metro. Isso já está embutido lá no aplicativo, e de acordo com maior ou menor velocidade do trator, ele já regula automaticamente a velocidade do eixo de semente e distribui o que eu quero de sementes por metro, conhecendo o número de furos que tem aqui no disco de semente. Aí você não tem aquela questão de ficar combinando a caixa de marcha, coisas do tipo, e você pode trabalhar lá em cima, tá? Ele está desconectado, a gente está fazendo aqui alguns testes no sistema, tá? A gente aqui é uma estação de pesquisa, mas em breve vou fazer vídeo mostrando o eixo conectado e como é que simplifica a regulagem. Para quem tem que plantar um grande volume de área, alteração muito constante de variedade, de população de plantas, é algo que pode agregar, né? Simplificando a operação no campo. Então são algumas dicas para você fazer uma boa regulagem do equipamento. Nesse caso aqui, para essa máquina, dessa forma, algumas dicas. Se você tem dúvidas, coloque aqui nos comentários, para que eu possa gravar e sanar suas dúvidas aí quanto à regulagem das semeadoras. Eu gravei desse modelo aqui de maquinário. Quando eu estiver aí nas minhas visitas de campo, nas áreas dos nossos clientes da assessoria, que eu ver os outros equipamentos, né? Tem outras marcas, boas marcas de plantio aí no Brasil também. Eu vou gravar para vocês. Olha, com relação à marca de semeadora, boa é equipamento novo e ou com manutenção em dia. Então, esse é o primeiro aspecto. Cada equipamento ele vai ter um aspecto benéfico em comparação ao outro, mas o mais importante, seja lá qual equipamento que você tenha, manutenção em dia, e que o operador saiba como que regula, como que faz a operação daquele equipamento. Nós temos clientes da nossa assessoria com equipamentos com 10, 12 anos de uso, que faz semeias de excelente qualidade, e nós mesmos aqui na estação de pesquisa, com equipamento novo, nós já tivemos problemas na semeadura, porque o nosso equipamento, nós não estávamos fazendo uma boa regulagem. Então estou te falando isso para você entender que as pessoas saberem operar o equipamento é fundamental, tanto quanto você ter um excelente maquinário, tanto quanto que ele seja novo. Tá? Então tem que estar novo, de preferência. Se está velho, mas que está com a manutenção em dia, funcionando como novo, é só você observar que tem aviões com 30, 40 anos de uso e que eles voam perfeito, porque eles fazem manutenções periódicas, calendarizadas. Então avião é muitos anos de uso e é bom, você sobe lá e é seguro voar. Então mesma coisa você pode fazer com equipamento de semeadura. Manutenção em dia, operadores sabendo o que estão fazendo ali no equipamento, e com isso a gente faz a semeadura de qualidade. Aqui no campo, você precisa de fazer algumas checagens. Primeiro, é o alinhamento correto das linhas no canteiro. Aqui no nosso caso, nós temos 3 fileiras duplas, e eu tenho que posicionar, principalmente que o terreno tem inclinação nesse sentido, eu tenho que tomar cuidado para que essa linha de baixo não fique muito próxima à borda do canteiro, e em caso de chuvas mais fortes, você perder aquela linha. No nosso caso ali, que o nosso terreno tem inclinação nesse sentido, como que a gente faz para contornar esse problema? Nós instalamos um pistão hidráulico lá no braço inferior do trator direito, e o braço da esquerda ele fica livre. Então, quando o trator está naquele sentido, igual aqui nesse sentido que ele está indo, ele encosta o equipamento para o lado de cima. Se ele virar o trator e estiver voltando, tá, ele pode deslocar o equipamento para o lado contrário, garantindo que a primeira linha aqui fique mais próxima à borda de cima do canteiro, ela fica menos propensa à erosão, e que essa linha mais abaixo não fique próximo à borda. Tá? Uma outra coisa que tem que fazer exatamente aqui no campo é a conferência da profundidade. Tá? No nosso caso aqui, é um solo argiloso, mas bem estruturado. Tá? Nós estamos deixando a semente de cebola a 1 centímetro aproximadamente. Se você deixar essa semente muito raso, ela pode ficar mais suscetível à ocorrência de altas temperaturas, ao efeito de secamento do solo.
Se der uma chuva forte, ela pode descobrir. E por outro lado, se a semente ficar muito profunda e ainda por cima vier chuvas mais fortes, e se a sua semente de cebola não for vigorosa, você pode ter falhas devido ao excesso de profundidade, consumindo muita reserva da semente, tá? Então você precisa aí de adequar isso. Mais ou menos, a gente vai falar de 0,8, 1 centímetro, 1,2 centímetros. Seriam aí as profundidades no caso de cebola. Claro que você tem que olhar o solo, sistema de irrigação, frequência de irrigação, regime de chuva, outras coisas. No nosso caso aqui é adequado em torno de 1 centímetro. A regulagem de profundidade, ela tem que ser feita no campo e ao longo do dia. Você vê lá que tem 2 pessoas acompanhando a máquina, né? Nossa, aqui é no mínimo uma pessoa. A gente está plantando pesquisa e procura o máximo de precisão. Então nós temos ali 2 pessoas conferindo os discos e conferindo a profundidade. Por que tem que conferir ao longo do dia? A umidade do solo pode variar muito ao longo do dia. Tá? Você começa de manhã e às vezes o solo está mais úmido, está com dificuldade de aprofundar a semente. Tá? E às vezes no fim do dia, o solo mais seco, mais fácil de a máquina assentar no solo, e ele acaba aprofundando muito. Então, o tempo todo o pessoal tem que estar checando a profundidade, garantindo aí aquela profundidade uniforme ao redor de 1 centímetro aqui no nosso caso. Agora que você checou a regulagem de sementes, a profundidade, vem uma decisão importante. Qual velocidade você vai empregar lá no cultivo, tá? No semeio? A velocidade, digamos que você pode variar de 2 a 3,5 km por hora. E você deve checar essa velocidade a nível local. Aqui no nosso caso nós trabalhamos a 2 km por hora, porque a gente semeia uma área pequena. Então isso tem muito a ver com o tamanho da área, com o rendimento do seu maquinário. Fato que você pode trabalhar em velocidades maiores, chegando até 3,5, 3,6 km por hora. No entanto, você tem que olhar o maquinário que você tem, o grau de precisão que ele vai entregar. Esse maquinário nosso permite trabalhar com velocidades maiores. Nós preferimos trabalhar com velocidades menores para facilitar todas as conferências aqui do pessoal que está no solo, né? Mas a gente precisa de trabalhar aí com velocidades ajustadas. E esse ajuste, como que você pode fazer? Suponha que você é um grande produtor e queira trabalhar com maiores velocidades. Seria interessante você fazer pequenos testes de variar a velocidade e medir o coeficiente de variação das plantas estabelecidas. Tem situações que você aumenta a velocidade e você não prejudica o coeficiente de variação, ou seja, as plantas continuam sendo distribuídas uniformes. Cada maquinário e condição de solo, ele vai chegar num valor característico disso daí. Então você pode ajustar melhor a velocidade medindo nos seus cultivos. Você aumenta a velocidade e verifica o que aconteceu com o coeficiente de variação. Cuidado para não fazer isso numa única época e já tomar decisão. Você tem que fazer uma avaliação disso ao longo de épocas que o semeio é mais complexo, época que é mais simples, né, dependendo das condições de umidade do solo, para você ajustar uma velocidade condizente com boa distribuição uniforme. Mas, numa regra prática, entre 2 e no máximo 3,5 km por hora. Um outro aspecto de suma importância para você ter qualidade é o preparo de solo bem feito, tá? Você tem que garantir a ausência de resíduos culturais, principalmente plantas daninhas vivas, ali na hora que você está fazendo o semeio. Porque resto cultural, especialmente planta daninha em decomposição, vai agarrar nos componentes da máquina, atrapalhando a abertura do sulco, a deposição da semente e a cobertura uniforme e também a compactação da semente necessária. Então, para isso, você precisa de deixar o solo, no caso de cebola, de cenoura, de beterraba, sementes miúdas, com a linha bastante limpa, adequada para o maquinário trabalhar, nesse caso, desse tipo de equipamento aqui. No caso desse solo nosso, a gente está aqui preparou com um período de chuva, tá? Por mais que a gente caprichou, ainda é possível notar algumas plantas daninhas, especialmente aqui no caso do nosso capim, pé de galinha,
uma ou outra planta que está aqui acima do solo, mesmo com as operações de rotativo, encanteirador, e a gente tem que garantir que isso aqui germine no limpo. Em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre dicas de manejo de planta daninha em cebola. Eu vou convidar aqui um especialista do assunto, o amigo aí Marcelo Reis, ele vai falar disso aí pra gente. Mas é importante, né, até que chegue lá, ele vai falar isso, olha, cultura tem que germinar no limpo. Então, se caso, aqui no nosso caso, após a primeira irrigação, aí nós vamos fazer um dessecante de contato junto com o graminicida para garantir que esteja limpa a área e a cultura de fato germine no limpo. E aí você vai aplicar ou pré-emergentes ou pós-emergentes na cultura, mas que vão atuar em cima de plantas jovens, no caso dos pós-emergentes, ou no pré, que literalmente ainda é na semente que nem germinou aqui da planta daninha. Então, solo limpo, ele ajuda muito a garantir a qualidade da semeadura e você ter sucesso na implantação. Se você ainda, né, não está inscrito no canal, inscreva. Para aí o vídeo agora, inscreva no canal. Só te peço isso, se você está assistindo o vídeo, inscreva. A gente tem aqui uma estatística que grande parte das pessoas que estão vendo nos nossos vídeos não estão inscritas no canal. Então a gente tem todo o esforço aqui semanal de gravar os vídeos. Eu estou aqui no domingo, debaixo desse solzão, gravando o vídeo. Só te peço, deixa aí o joinha e principalmente inscreva no canal, toque o sininho para você ser avisado de novos vídeos. E toda semana vai ter um excelente vídeo para te ajudar a potencializar a produção das suas hortaliças. Um abraço e até o próximo vídeo.